queridos amigos, tudo bem com vocês? Seguinte, meu nome é Larissa Gomes, professora de Química, e esse aqui é mais um vídeo de Química Básica aqui no canal. Para quem não estava aqui na aula passada, nós falamos sobre a constituição do átomo, falamos sobre como o átomo é organizado, quais são os elementos que estão dentro do átomo e quais são as principais partículas encontradas dentro do átomo, falamos sobre a formação de íons e falamos sobre semelhanças atômicas. Para quem não assistiu, eu deixo aqui no card essa aula para você ir lá assistir. Então, primeiro você assiste ela e depois você assiste essa daqui. Hoje, nós vamos falar sobre a tabela periódica, como é feita a sua organização, quais foram os principais pontos históricos para se chegar na tabela periódica da maneira como ela é organizada hoje, e vamos falar sobre a sua organização. Então, vamos para o que interessa, que é a nossa aula de hoje. Bom, muitas das substâncias químicas, elas estão presentes na humanidade desde muito tempo, desde muito antes de se saber nomear essas substâncias. Por exemplo, o ouro, o cobre, a prata são elementos que já eram utilizados na forma de substâncias e que não se tinha conhecimento de que elementos eram esses, nem dos nomes deles. Até o ano mais ou menos de 1700, apenas 12 elementos químicos eram conhecidos. Então era fácil de classificar esses elementos, porque o número era pequeno. Hoje, nós temos um número de 118 elementos químicos. Então, 118 elementos químicos. Imagina você classificar esses 118, você decorar cada um deles, quais são as suas características, quais são os principais pontos que você precisa saber de cada elemento. Então, de 118 elementos, isso se torna muito difícil. Então, surgiu uma necessidade, com o avanço da ciência, surgiu uma necessidade de se encontrar uma maneira de organizar esses elementos, e foi daí que surgiu a tabela periódica. Então, a primeira forma de organização que nós vamos tratar aqui é a forma de organização desse cara aqui, chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev. O Mendeleev, ele era um professor russo que estava estudando os elementos que ele conhecia ali, e ele queria encontrar uma forma de organizar esses elementos. Ele conhecia, na época, mais ou menos 63 elementos químicos. E ele queria encontrar uma forma de organizar baseado nas maneiras que outras pessoas já tinham. E ele fez uma descoberta muito importante. Primeiro, ele organizou esses elementos em ordem de massa atômica. Então, depois que ele organizou isso em ordem crescente de massa atômica, ele percebeu que algumas propriedades dos elementos, elas se repetiam periodicamente. Então, um dia ele estava lá tentando organizar esses elementos, ele pegou todos os elementos que ele conhecia e colocou eles, cada um em um cartãozinho, escreveu suas principais características e foi organizando. E ele conseguiu organizar a maior parte dos elementos, de acordo com as características, numa tabela. E essa tabela, ela era organizada, então, em ordem crescente de massa atômica. Bom, na época, ele percebeu, olhando para a própria tabela dele, que muitos elementos químicos ainda seriam descobertos. Ele conhecia 63, ele falou, vão existir ainda, vão ser descobertos alguns elementos químicos ainda, né? Mais do que a gente já conhece. Por isso, ele deixou, dentro da tabela dele, alguns espaços em branco, porque ele falou, nesses espaços serão colocados os elementos que faltam. Então, entre um elemento e outro tinha um espaço, e nesse espaço se encaixaria um elemento que ainda não tinha sido descoberto. Então, a principal contribuição do Mendeleev foi, ele fez uma tabela que conseguiu agrupar a maior quantidade possível de elementos. Essa tabela era baseada em ordem crescente de massa atômica e tinham dentro dessa tabela espaços em branco que seriam ocupados por elementos que ainda não tinham sido descobertos. Com o passar dos anos, outras contribuições foram sendo feitas para complementar essa tabela do Mendeleev. E uma delas, que é muito importante, é a tabela desse carinha aqui, no canto, que é o Henry Moseley. O Moseley, ele estava fazendo experimentos com raio-x e ele fez uma descoberta que foi muito importante. Qual que foi a descoberta dele? Ele percebeu que todos os átomos de um mesmo elemento químico, tinham sempre a mesma carga nuclear. O que é isso? A carga nuclear, ela é a quantidade de prótons que o átomo tem no seu núcleo. Então, é basicamente o número atômico do átomo, certo? Então, ele descobriu o seguinte, eles não sabiam disso, ele descobriu todos os átomos de um mesmo elemento químico têm o mesmo número atômico. Então, ele pensou, eu posso usar esse número atômico para organizar esses elementos. Então, a tabela do Moseley passou a ser organizada em
ordem crescente de números atômicos. Mas perceba o seguinte aqui, meu jovem. O Moseley, ele não pegou e fez uma tabela completamente aleatória do nada. Ele não surgiu da cabeça dele a tabela. O que ele fez? Ele pegou a tabela do Mendeleev e reorganizou os elementos de acordo com o número atômico. Então, era a mesma tabela, só que reorganizada. Ele pegou os elementos e reorganizou de acordo com o número atômico. Atualmente, a tabela periódica que nós usamos é a tabela do Moseley, organizada de acordo com a ordem crescente de números atômicos. Então, aqui eu desenhei um esboço para a gente do que seria a tabela periódica. E tem algumas coisas importantes que nós precisamos saber sobre elas. Primeira coisa que nós precisamos saber que a tabela ela tem famílias, ou que a gente chama também de grupos, e ela possui também períodos. Ok? São duas coisas que nós vamos falar, então, aqui. Então, vamos lá, meu jovem, se liga só. As famílias ou os grupos, elas serão as linhas verticais. São as colunas. Então, cada coluna da tabela periódica será uma família ou que a gente chama também de grupo. Ao todo, nós temos 18 grupos. E cada grupo, cada família, reúne elementos que têm propriedades semelhantes. Então, ao todo, nós teremos aqui 18 grupos enumerados da esquerda para a direita com números de 1 a 18. Então, ao todo, nós teremos esses 18 grupos enumerados da esquerda para a direita, valores de 1 a 18. Antigamente, nós chamávamos esses grupos de famílias A e B. Então, os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 eram famílias A. Os grupos 3 a 12 eram os elementos de transição, que eram chamados de famílias B. Hoje, nós não usamos mais essa notação, nós usamos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, até o grupo 18. Já os períodos são as linhas horizontais. Nós temos, então, 7 períodos, ou seja, a tabela periódica ela terá 7 linhas horizontais. Então, essas linhas são numeradas de cima para baixo, números de 1 a 7. Então, para a gente encontrar um elemento na tabela periódica, cada elemento terá o seu grupo e o seu período. Então, se eu quero encontrar um elemento que está aqui, por exemplo, eu digo que esse elemento está no grupo 7, no 5º período. Só que o negócio é o seguinte, meu caro jovem, eu não sei se você reparou aqui embaixo, nós temos duas coisas separadas aqui. Essas duas linhas que estão separadas, elas são linhas que pertencem exatamente a esse ponto que eu estou circulando de laranja aqui, ok? Então, elas ficam ali entre esses dois elementos aqui. Esses períodos, eles recebem nomes especiais. Então, como que serão os nomes deles? Esse período de cima será a série dos lantanídeos e o de baixo será a série dos actinídeos. Então, guarda esses dois nomes. A de cima são os lantanídeos e a de baixo os actinídeos. É importante a gente destacar aqui também que existem alguns grupos que têm nomes especiais. Então, esses grupos com nomes especiais são... O primeiro grupo que tem nome especial é o grupo 1. O grupo 1, ele é chamado de metais alcalinos. O grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Então, são os metais alcalinos terrosos. O grupo 16 são os calcogênios. O grupo 17 são os halogênios. E o grupo 18 são os gases nobres. Então, meu jovem, guarda esses nomezinhos aqui, que são muito importantes. São grupos que levam nomes especiais. Outra coisa importante que nós vamos falar da tabela periódica é a forma que nós vamos representar os elementos. Então, o negócio aqui é o seguinte, meu jovem. Dentro de cada quadradinho da tabela periódica, nós teremos algumas informações importantes. A primeira delas é o seguinte, ó, o símbolo do elemento. Então, eu coloquei aqui letra H, que representa o elemento hidrogênio. Embaixo desse elemento, né, desse símbolo, nós teremos o nome do elemento. Então, tá aqui, hidrogênio. Então, nós já temos o símbolo e o nome do elemento. Em cima do símbolo do elemento, nós teremos um número
que nesse caso é o número 1, e esse número 1 é o número atômico do elemento. E embaixo nós teremos um outro número, que nesse caso também é 1, então 1,01, que é a massa atômica. Então, beleza. Então, para a gente representar os elementos dentro da tabela periódica, nós teremos essas informações de cada elemento. Então, nós teremos o símbolo do elemento, o nome do elemento, a massa atômica desse elemento e o número atômico dele também. Então, o negócio é o seguinte, meu jovem. Aconteceu um problema aqui com a minha câmera, né? Então, eu vou narrar para vocês o que eu tinha falado para a gente finalizar esse vídeo. Então, aqui nós temos uma tabela periódica, ela é organizada de acordo com a ordem crescente de número atômico. E ela é separada por alguns elementos. Então, cada quadradinho desse daqui é o que eu expliquei aqui em cima, que tem as informações. Então, nós temos o número atômico, o símbolo, o nome e a massa atômica. Então, cada quadradinho desse daqui vai representar para você um elemento e vai ter essas 4 informações. Opa, tudo bom? Mudei um pouquinho aqui de cenário para mim falar para vocês que se você gostou do vídeo, deixa o like, apoia o meu trabalho aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, compartilha esse vídeo com um amigo seu, vai que ele se interessa pelo conteúdo, tá precisando aprender química aí. E eu vou deixar aqui na descrição também os links das minhas redes sociais, para você quiser conversar comigo, ter um contato mais direto, tirar uma dúvida ou quiser que eu responda alguma coisa em vídeo, manda lá para mim, tem o meu Instagram e o meu Twitter aqui embaixo. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, é nóis. Fui!